Então, o exame de língua portuguesa da Federal 2025, exame feito em 2024, começa com um texto que deveria ter a autoria marcada ali, né? É do escritor Jefferson Tenório. Então você tem as questões iniciais sendo ancoradas por um texto dele escrito no GL10, publicado, né, no portal do GL10, escrito também para o UOL. Então as questões 55, 56, 57, 58, 4 questões eram desse texto. E ele começa no primeiro parágrafo, lembrando que ele foi a um evento ao Mato Grosso do Sul e as pessoas estranhavam e perguntavam para ele, enfim, comentavam que não sabiam que havia negros no Rio Grande do Sul. Esse é o primeiro parágrafo. Depois, no segundo parágrafo, ele vai lembrar que esse é um procedimento, esse é um pensamento muito comum no Brasil. Porque no Rio Grande do Sul houve um projeto de embranquecimento para construir o Estado como se fosse um Estado formado basicamente por brancos. O terceiro parágrafo é iniciado justamente com essa ideia. O imaginário popular diz que o Rio Grande do Sul é branco. E o estereótipo ainda é reforçado por cidades como Gramado e Canela. No quarto parágrafo, ele diz: é óbvio que existe uma profunda contribuição da colonização europeia para a formação do Estado. Mas a questão aqui é como se supervaloriza essa cultura e se apagam outras. No quinto parágrafo, ele vai lembrar que o próprio governo do Rio Grande do Sul aponta que um quinto, 21% da população do Rio Grande do Sul é uma população negra. E aí os negros são os mais pobres, ganham salários mais baixos e têm menos acesso à educação e à saúde. Então esses 5 primeiros parágrafos contextualizam um comentário que ele faz com relação a essa construção de um Estado que seria um Estado muito branco, mais branco, europeu, e que na verdade não é o caso, porque ele também tem em sua composição étnica 21% de pessoas que são negras. E aí vem aquilo que está relacionado ao título. A partir daí o texto vai trazer aquilo que está relacionado ao título. Os 4 últimos parágrafos. As enchentes do Rio Grande do Sul revelam a existência de uma segregação racial no Estado. A tragédia atingiu de maneira significativa a região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, o lugar onde reside grande parte da população negra e periférica, as cidades no entorno do Rio Grande do Sul. Portanto, são comunidades inteiras pertencentes a uma classe operária, que ocupam áreas de risco e que estão propensas a serem as primeiras vítimas das catástrofes climáticas, como foram mesmo, né? Então note, não se pode falar em reconstrução de um Estado sem levar em consideração os efeitos do racismo ambiental. A reconstrução deve se dar num contexto compreendendo que, historicamente, as comunidades periféricas, negras, quilombolas e indígenas não tiveram acesso a serviços básicos como saneamento, água potável, luz, acesso à internet, saúde e educação de qualidade. E aí ele finaliza lembrando: as enchentes no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, escancararam o racismo ambiental. Portanto, será preciso dar atenção ainda maior às desigualdades raciais para uma reconstrução justa e humana. A questão 55, que abria a prova de língua portuguesa, era uma questão que tinha a ver com o léxico e a sua percepção dentro do contexto de expressões que tinham significados convergentes. Aqui a palavra convergente era importante, né? Aquilo que converge é que vai para o mesmo ponto, caminha para o mesmo ponto. Então ele propõe embranquecimento e construção de Estado. Essas expressões não são convergentes no sentido de que elas possam ser mais ou menos equivalentes, ou que elas tenham uma mesma referência, embora, e aí era um pouquinho difícil, né? No projeto de construção de Estado, que era uma coisa maior, estava a estratégia de embranquecimento. Eles não são convergentes porque o embranquecimento é um fator utilizado para a construção do Estado. Tudo bem? No item B, estereótipo. Estereótipo significa modelo. Então, quando ele fala ali no texto estereótipo, que você vê aqui no terceiro parágrafo, né? Um estereótipo que é reforçado, ou seja, um modelo que é reforçado. Esse estereótipo não é representatividade na política. A representatividade na política dá conta de uma circunstância específica, ou seja, foi eleita a primeira bancada negra em Porto Alegre na última eleição, uma representatividade política muito pequena. O estereótipo é o fato de que, no Rio Grande do Sul, o Estado é simplesmente branco. Então, haveria um erro aí dessa alternativa B, o estereótipo de que o Rio Grande do Sul sempre foi uma grande colônia alemã com ares europeus. Errada a letra B.
Na letra C, senso comum e imaginário popular. Quando ele usa ali no texto senso comum, veja que você tem no segundo parágrafo, essa percepção faz parte de um senso comum bastante enraizado no Brasil. O que é o senso comum? É o pensamento comum. É o pensamento que está com as pessoas de um modo em geral. E qual que é o pensamento comum, o senso comum? De que no Rio Grande do Sul não haja negros, haja apenas pessoas descendentes de europeus. Ora, o imaginário popular, o senso comum é este. O Rio Grande do Sul é branco. Portanto, senso comum e imaginário popular são convergentes, porque eles trabalham para a mesma ideia, inclusive que é justamente essa, de que o Rio Grande do Sul seria um estado simplesmente e puramente branco. Na letra D, realmente não pode ter convergência entre racismo ambiental e reconstrução justa e humana. Uma reconstrução justa e humana não pressupõe racismo ambiental, que é algo profundamente negativo. Classe operária e quilombolas e indígenas, embora estejam no mesmo grupo, são as classes que mais sofrem do ponto de vista socioeconômico, eles não têm significados convergentes, porque cada um tem um significado específico, diferente, portanto, embora pertençam, num nível maior, ao mesmo campo semântico. Portanto, na questão 55, a resposta era a letra C. Na questão 56, ele pede assinale a alternativa que sintetiza a tese central do texto. Letra A. A contribuição da colonização europeia no Rio Grande do Sul é incontestável. Isso é um fato que ele diz ali dentro do texto, que realmente não tem como negar isso. Obviamente, há uma construção, uma colonização europeia importante, eles contribuíram. Mas onde eu vejo isso dentro do texto? Está ali, ó. Obviamente que existe uma inegável contribuição da colonização europeia na formação do Estado. Tudo bem? É esse trecho. Então a letra A está correta, mas não é a tese fundamental do texto. A tese fundamental do texto não é uma ideia que aparece ali, disseminada como se fosse um comentário dele. Pesquisas mostram que os negros são mais pobres no Rio Grande do Sul. Também não é a tese, embora seja um fato citado por ele dentro do texto. Tese central é aquilo que é o fundamento do texto, a alma do texto. As enchentes no Rio Grande do Sul foram desastrosas à região de Porto Alegre. Também é verdade que isso está citado no texto, mas não é a tese. Nós não estamos discutindo isso e observe, o próprio título já apontaria que não seria essa a ideia fundamental. A falsa crença de que o Rio Grande do Sul é branco é prejudicial ao Estado. Por que aqui nós temos a resposta? Isso que parece está arraigado, isto que parece já está assumido pelas pessoas, como se o Rio Grande do Sul fosse um estado branco, prejudica o Estado no sentido de que não há políticas, não há um olhar atento justamente às populações mais vulneráveis. E, evidentemente, isso é prejudicial ao todo, ao Estado. Então, imaginar que o Rio Grande do Sul seja simplesmente e apenas branco é prejudicial, é nocivo ao Estado, sim. Essa é a tese do texto. Basta observar aquilo que, a partir do 5º parágrafo, ele vai mostrar sobre as condições das populações mais vulneráveis, das populações negras, pós-enchente. Por último, as comunidades das áreas de risco devem ter acesso a serviços básicos. Isto seria verdadeiro, isto é verdadeiro, mas não é a tese do texto. Aliás, isso não aparece fundamentalmente como tese do texto. Resposta na 56, letra D, portanto.